Olá pessoal, eu me chamo Rafael Teixeira e vim aqui basicamente apresentar a resolução do exercício proposto na segunda semana. E nós somos o grupo 1, composto de Leonardo, Fernando José e eu, Rafael. Basicamente a gente teria que projetar para o tanque 2 um controlador que regulasse o nível dele em 15 centímetros, sem erro em regime permanente, levando em consideração também o trabalho realizado na primeira semana. E para isso a gente precisaria levar em consideração alguns requisitos de desempenho. E o primeiro seria um tempo de estabilização máximo de até 20 segundos e um overshoot máximo de 10%. Uma particularidade aqui exigida para o projeto é que a gente não poderia utilizar a técnica de cancelamento de polos. A gente calculou aqui as constantes fundamentais para o controlador e elas seriam basicamente obtidas com base nas especificações de desempenho que foram definidas aqui nesse slide. E as constantes incluem aqui o coeficiente de amortecimento, o ângulo desejado no plano complexo e os parâmetros que garantirão a estabilidade do sistema. Esses valores vão guiar as próximas etapas de desenvolvimento aqui para a função final. Então, basicamente, para determinar a função de transferência malha aberta, a gente vai pegar a função que a gente achou lá na etapa anterior, na semana passada, que seria G1, e multiplicaria pela função do controlador que a gente acabou de definir os parâmetros principais, resultando nessa equação final. E além disso, para a gente traçar os planos principais aqui em relação ao ângulo, a gente definiu os parâmetros do controlador utilizando os métodos de razões trigonométricas. Foi basicamente um método que permitiu que a gente ajustasse a exposição dos polos e zeros de forma precisa, garantindo que o sistema atendeu os requisitos de estabilidade e desempenho. E a partir dessas especificações de desempenho, a gente calculou esses ângulos que definem aqui o comportamento que a gente deseja que o controlador atinja no sistema, e o que vai contribuir também para que a gente consiga uma resposta estável desse próprio controlador. Então, com os ângulos definidos, a gente passou a determinar a posição dos zeros no plano complexo, e essa posição dos zeros impacta diretamente a resposta do sistema, influenciando tanto a pressão quanto a estabilidade que o controlador vai dar. E com esses cálculos, a gente otimiza o comportamento desse controlador para que ele atendesse os objetivos propostos lá no início do problema, né? Então, já que a gente já definiu todos os polos e zeros que a gente teria que alcançar, a gente pode desenvolver aqui a função de transferência em malha aberta, e ela vai basicamente refletir o comportamento do sistema sem aquele feedback e serve de base para ajustar os ganhos aquilo que o controlador vai dar. Então, já que não vai ter aquela retroalimentação, a gente consegue só ter ela como base para definir os ganhos do controlador. A ação de transferência foi justamente ajustada para permitir que o sistema atinja aqui o nível de 15 centímetros, respeitando os limites de tempo e overshoot, como eu já falei. A gente basicamente aqui, a função disso tudo, para definir essas constantes, é definir os ganhos principais aqui, que seriam os valores de KC, KD e KI, que seriam os ganhos proporcionais, integrais e derivativos, e que vão basicamente controlar a resposta ao erro, que vão também ali com esse ganho integral eliminar o erro em regime, e o ganho derivativo ajudaria a reduzir as oscilações do sistema. E no final a gente acha essa função de transferência final, depois substituir esses valores aqui nessa função de transferência malha aberta para cá, e desenvolvendo e aprimorando, além de reduzir essa equação. No fim, esse ficou o nosso sistema, levando em consideração aqui o controlador PID, a gente também levou em consideração os cálculos que a gente alcançou com a sua transferência final, e a gente colocou aqui duas plotagens de gráfico. A primeira aqui seria o gráfico de resposta ao sistema, que mostra o comportamento de cada elemento. A curva verde seria o comportamento do tanque 1, a curva vermelha o comportamento do tanque 2, e a curva amarela a tensão na bomba que controla o fluxo entre os tanques, né? E essas curvas demonstram basicamente que o controlador PID foi capaz de manter o sistema estável depois que ele se desenvolveu ao longo do tempo. Além disso, a gente também viu aqui que ele obedeceu ao erro em regime permanente, já que ele se mantém constante aqui em zero. E a gente basicamente consegue perceber que o projeto controlador, observando esse local das raízes, ele atingiu os objetivos principais,
E basicamente a gente conseguiu ver que cada definição de constante é muito importante para que o controle seja bem planejado. Até porque cada parâmetro vai impactar diretamente o comportamento final do sistema, como vocês podem ver. E no final era isso. Muito obrigado.